Amadas, a Jânia me passou um tema bem conhecido, um tema que fala de uma história de fé, uma história de encontro, uma história de superação, uma história que você olhando havia impossibilidades. Mas já que nós estamos para aprender à luz da palavra de Deus, já que nós estamos para romper em fé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Essa história ela é tão preciosa que ela ficou registrada em Mateus 9, ela foi registrada em Lucas 8 e ela foi registrada em Marcos capítulo 5. A história da mulher do fluxo de sangue que vocês escolheram como tema. Eu vou ler do versículo 25 até o 34, mas eu quero uma leitura dinâmica, uma leitura responsiva, tá bom? Eu começo lendo um versículo e vocês lêem o versículo seguinte. Então nós vamos caminhar do versículo 25 até o 34. Amém? Começarei a ler. Diz assim, versículo 25, Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, está já curada daquele mal. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade, todos. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma história bem conhecida, a história da mulher do fluxo de sangue. Uma anônima no meio de uma multidão. Seria apenas mais uma. Passaria desapercebida se não tivesse recebido cura. Passaria sem ter entrado para a narrativa bíblica se não tivesse tido cura. Passaria como mais um caso que entre tantos naquela época acompanhava Jesus se não tivesse tido cura. Mas o fato da cura deu a essa mulher destaque. O fato de ser curada deu a essa mulher espaço. Ela entra na narrativa bíblica no Evangelho de Mateus 9, no Evangelho de Marcos 5 e no Evangelho de Lucas capítulo 8. E se eu entendo que se 3 evangelistas resolveu escrever sobre esta mulher, é porque no mínimo a história dela impulsiona, impacta, gera mudança, aumenta a fé, abre o leque das expectativas para aqueles que estão em cenários de espera. Primeira coisa que eu vejo nesse texto: Jesus não estava passando ali para atender a necessidade da mulher do fluxo de sangue, não. O texto é claro, né? O texto é claro. Ele estava no barco, versículo de número 21, você vai ver que Jesus estava no barco. Vê que quando ele chega do outro lado, a multidão já estava esperando. Aleluia.
vê que quando ele chega do outro lado, além da multidão estar esperando, já estava esperando também o príncipe da sinagoga chamado Jairo, que a filha estava muito enferma. Então veja que era uma situação que parecia corriqueira. Jesus estava indo atender ali, quando Jairo chega e fala: mestre, a minha filha está moribunda. Jesus sai e vai para atender a necessidade da casa de Jairo. Aleluia. O versículo 22 e 23 diz: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés. O que eu acho interessante em Jesus é que a mulher do fluxo de sangue se prostrou, mas o principal da sinagoga também se prostrou, porque diante de Jesus não sobra espaço, grande só Ele mesmo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Jairo se prostrou aos seus pés e rogava-lhe dizendo: mestre, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Então a primeira coisa que a gente vai entender é que Jesus não estava ali para atender a mulher do fluxo de sangue, não. Mas isso não o impedia de quem estava no meio da multidão crer. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa que eu vou ver nesse texto é que o texto diz que essa mulher, ela já vinha de muitas tentativas frustradas. O histórico dela não a favorecia. O texto é claro. Marcos diz no versículo 25 e 26, certa mulher que havia 12 anos, não era 12 dias, não era um ano, um período de 12 meses, eram 12 anos. 12 anos. E que padecia muito, diz o evangelista Marcos, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. E ele é catedrático de dizer, antes indo a pior. Então, o quadro desta mulher, o histórico desta mulher na vivência da enfermidade, era de mal a pior. Aleluia. Imagine o que é você passar 12 anos investindo recursos. Imagine o que é você passar 12 anos com fluxo de sangue. Imagine aí como estava debilitado o quadro desta mulher. 12 anos sendo conhecida como a imunda, porque era assim que era considerado mulher que vivia o seu período de fluxo. 12 anos com a estigma da sociedade e da sua época. O texto é claro e mostra que o histórico não era promissor. O evangelista Lucas, no capítulo 8 e verso 43, ele diz assim: uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Ou seja, médico não curava, dinheiro não dava possibilidade nem chance de cura. Qualquer via de tratamento parecia nula. Oh, aleluia. Aí a minha alma se alegra, porque é justamente na hora em que ninguém espera mais coisa alguma, é essa hora que o céu se abre para mudar a rota, para mudar o cenário. Aleluia. Terceira coisa que eu vejo, aleluia, é que a multidão que acompanhava Jesus, que seguia Jesus, poderia tê-la intimidado. Porque não era pouca gente, a Bíblia diz que era uma multidão ao ponto. O evangelista Lucas é o único que diz o nome do discípulo. Diz que Pedro diz: a multidão te aperta e tu ainda está perguntando quem te tocou. Pedro era direto demais, não era? Eu tenho umas veias de Pedro, sabe? A multidão que seguia Jesus poderia tê-la intimidado, poderia tê-la afastado do milagre.
Porque a Bíblia diz, no versículo 24, aleluia, e foi com ele e seguia uma grande multidão. Seguia a multidão, seguia e apertava. Em outras palavras, a multidão seguia e arrojava, pressionava. Aleluia. Mas quem estava precisando do milagre era ela. E minha mãe dizia, quando eu era pequeno, não sei se a mãe de vocês tinha esse ditado, minha mãe dizia assim: quem precisa é quem se estira. Alguém já ouviu esse ditado aqui? Não? Tem gente que já. Quem já ouviu, levanta a mão. Olha aí, um bocado de gente. Quando a gente queria uma coisa que a gente ficava botando dificuldade, mamãe dizia: vai, que quem precisa é quem se estira. Aleluia. Então essa mulher precisava. E o fato dela precisar, deixa eu dizer uma coisa, eu vou abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, eu falo com alguém específico. Quem sabe o tamanho da sua necessidade é você. Quem conhece o tamanho da sua luta lá na sua casa é você. E aqui vai um recado: não dê para o outro o poder de fazer aquilo que você pode. A mulher do fluxo de sangue, ela não foi dizer assim: ei, Cleonice, mulher, tu que dá aí mais perto, toque em Jesus, e quando acabar, vem com a mão e toque em mim, para ver se passa uma virtudezinha, não. E é isso que muita gente está fazendo na igreja da presente época, querendo terceirizar a oração, querendo terceirizar a responsabilidade, querendo terceirizar problema. Tem um filho problemático que quer que os outros levem nas costas. A luta é sua. Dê seus pinotes, que a sé, e enfrente a sua peleja. E enfrenta a sua peleja. Eu não sei se vocês têm uma turma folgada, ou só aparece para mim, mas tem uma turma que entra, às vezes até mesmo no Instagram, e diz assim: a senhora faça aí um jejum de 3 dias por mim. Aí, quer nadinha. Jejum de 3 dias eu estou fazendo é por mim, minha filha. Para Jesus me manter de pé. O problema é teu, se vira. Eu posso te ajudar. Agora isso não quer dizer que você tem que dizer o que eu tenho que fazer, não. Tem delas que já teve dela, diz: irmã, bota o joelho nessa madrugada para orar por mim. Bota tu primeiro, que o reforço chega. Bota tu primeiro. Essa mulher, ela não terceirizou, ela foi. Ela não se intimidou, ela foi. Ela não esperou que a solução caísse no colo, não, ela foi. Havia uma multidão que precisava ser rompida, mas ela foi. A quarta coisa que eu vejo no texto bíblico é que o crer vem pelo ouvir. Já viu o que diz o versículo 27 do capítulo 5 que a gente leu? Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Aquela mulher já ouvia falar de Jesus. O escritor aos Romanos, Paulo escrevendo aos crentes em Roma, capítulo 10, e versículo 17, ele diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Aí na versão NVT diz assim: portanto, a fé vem por ouvir, e isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E aqui eu abro um parênteses: por que é que nós estamos vivendo uma crise tão grande de fé? Se a fé vem pelo ouvir, por que é que nós estamos tendo uma crise tão grande de fé? Aleluia. É porque eu estou atrelando a minha fé apenas ao que eu escuto na igreja.
Tem muito crente que a experiência que ele tem da palavra é simplesmente o culto que o pastor lê, é simplesmente o momento que a irmã Aparecida vem pregar, que a irmã Raquel prega, que fulana prega. Minha filha, você tem que ter uma vivência com a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Quando você está lendo, o Espírito Santo está te fortalecendo. Isso aqui ficou registrado, não foi para ser algo de recordação, não. Isso aqui é regra de fé e de conduta. Isso aqui gera, a palavra ela gera na alma, ela gera fé, ela gera quebrantamento, ela gera despertamento, ela gera atitude, ela gera arrancada de vitória, ela gera ousadia, ela gera graça, ela gera intrepidez, ela gera confiança, ela gera coragem. Todas as vezes que você encontrar alguém de fé pequena, pode ter certeza que a experiência que ele tem com a palavra é mínima, porque a palavra ela gera. Aleluia, glória a Deus, a palavra gera. Você vai lá para Josué 10. Aí lá está escrito que um homem orou, o sol parou e a lua se deteve, não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E a Bíblia diz mais: e nunca Deus tinha ouvido um homem assim. Oh, aleluia. Aí quando você lê a história de Josué, você diz: rapaz, aleluia, se um homem clamou, orou, e Deus parou o sol, deteve a lua, esse Deus que para o sol e detém a lua, Ele pode parar este mal, Ele pode deter essa situação, Ele pode entrar com providência. Aí você vai lá para o Êxodo e você vê um homem chamado Moisés, cheio de graça, levantando uma vara e o mar se abrindo. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra e creu na palavra que foi liberada sobre ele. Levanta a vara e o mar se abre e você ganha fé. Diga: rapaz, se esse Deus pode abrir um mar simplesmente com levantar de uma vara, Ele pode abrir esta situação, Ele pode gerar esta vitória, Ele pode trabalhar neste cenário. E é dessa forma que você vai se fortalecendo dia após dia, através da palavra. Então eu só tenho uma explicação para um cenário de uma igreja que não vive o que era para viver pela fé. É porque esses crentes estão pendurando as Bíblias. É porque essas Bíblias estão virando instrumento de decorações de estante. Aleluia. Porque a palavra não mente. A palavra diz que a fé vem pelo... A fé vem pelo... E esse ouvir aqui não é só você ouvir na igreja, não. É você ouvir lendo. É você mastigando, é você lendo, relendo o texto. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O que mais eu vejo no texto é que ela ouviu a respeito de Jesus. E o que ela ouviu, encorajou, alimentou, impulsionou. Encorajou de tal forma que a Bíblia diz, evangelista Mateus no versículo 28 diz que ela dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. Oh, aleluia. O que ela ouviu acerca de Jesus, disse: eu não preciso nem dar um abraço, eu não preciso nem me aproximar, eu não preciso nem que Ele toque em mim, mas se eu tocar, nem que seja na bordazinha, na auréola da sua roupa, na barrinha, aleluia, das suas vestes, na orla da sua veste, se eu tocar, sararei. O que fez aquela mulher acreditar que tocando apenas na orla ela sararia? Foi o que ela ouviu. Por quê? Porque o que ela ouviu alimentou, impulsionou, encorajou, nutriu. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 e versículo 6, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se
esperam. Mas, irmã Aparecida, é fundamento. O que é fundamento? É base. Aleluia. A fé é base para quem está esperando. Oh, aleluia. E é a prova das coisas que se não vê. Olha, tão brilhante a fé que ela serve até como prova do que ainda não foi visto. Oh, aleluia. Sabe aquela situação lá na sua casa, que alguém chega para você e diz: e aí, irmã, como é que tá lá? O homem ainda está bebendo muito? Rapaz, por enquanto sim, mas daqui uns dias está comigo na igreja. É prova daquilo que ainda não se vê. Sabe aquela situação com aquela filha trabalhosa e alguém chega e diz: aí, irmã, a menina continua dando trabalho? Por enquanto sim, mas está contada essa vitória. Em poucos dias eu vou estar dando testemunho no ciclo de oração. Qual é o dia do ciclo de oração na tua congregação? Porque aqui uns dias eu estou chegando lá. Oh, aleluia. Prova de coisas que ainda não se veem. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí o escritor aos Hebreus prossegue no versículo 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. O quê? Que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? Recompensador. A fé é uma coisa tão preciosa na vida do crente, que o que me chama a atenção foi que essa mulher, ao ouvir, ela deixou que a fé fosse alimentada de si. Tão somente eu tocar. O que é isso? Fé. Fé viva, atuante. Aleluia. A fé é tão preciosa. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Quando foi para mim comprar a minha casa na Avenida Presidente Dutra, tudo parecia contrário. Vocês talvez já ouviram o testemunho aí no YouTube, porque eu já contei esse testemunho. Mas uma coisa me chamou a atenção, é que o dono da casa tinha dado 15 dias, e não era pouca coisa, minha filha, era 15 dias para, na época, eu arranjar 13 milhões em 15 dias. E tudo que eu tinha era 3 meninas para dar de comer. E eu me lembro que quando meu esposo tinha um trailerzinho de lanche no estacionamento da LE Pneus, eu fui no meio fio e parei de frente para casa. E quando eu parei, que eu bati o olho, o Espírito Santo falou: olha, não tinha uma prata, mas ele falou: tá falado. Na hora que eu bati o olho na casa, o Espírito Santo bradou aqui dentro, disse assim: essa é a casa que eu te dou. E a plaquinha de venda lá, e o banco não tinha uma prata. E eu me lembro que quando eu desci, chega a tomar um impacto da palavra, que eu desci, quando fui chegando no estacionamento da LE Pneus, onde meu marido tinha um trailerzinho de lanche, foi saindo o irmão Carlos, lá de dentro. E quando ele foi saindo, acho que é Carlos o nome dele, era gerente na época lá, que quando ele foi saindo, ele disse: paz, ele é da Batista, né? A paz, irmã Aparecida, bem leve assim. Eu disse: paz. Ele disse: está vindo de onde? Eu estou vindo ali daquela casa de Zé Carlos. Ele disse: aquela casa está disposta à venda, né? Eu disse: tá, mas não, eu comprei. Ele disse: a senhora comprou? Eu disse: comprei, só falta pagar, mas eu comprei. Oh, açúcar. Ele olhou para mim assim, deu um sorrisinho meio desconfiado, disse: amém. Eu disse: comprei, irmão. Se alguém perguntar, Deus cegou os olhos de todos os comerciantes da Presidente Dutra, porque lá 1 metro quadrado vale muito dinheiro. É local de construção de grandes concessionárias, banco, grandes comércios. Está na Avenida Presidente Dutra. Você não tem como passar por Mossoró para ir para Natal sem passar na Presidente Dutra. E quando, aleluia, eu comprei, que Deus deixou abrir os olhos dos comerciantes, não foi nenhum nem dois que chegou para mim e disse que eu quem ia comprar, eu ia comprar essa casa. Eu disse: comprava não. Ele disse: rapaz, essa casa estava aí. A casa passou 1 ano com placa de venda e Deus não deixou nenhum comerciante da avenida ver a placa.
E ele dizia assim: eu ia comprar. Eu digo: comprava não. Eu comprava. Eu digo: o senhor comprava não. Eu comprava, minha irmã, porque eu tenho dinheiro. Eu digo: você não comprava porque não era sua, era minha. E essa daí ninguém comprava. Oh, aleluia. Entenda que quando Deus destina algo para você, não tem mandinga, não tem perseguição, não tem olho grande, não tem raiva, não tem nada que faça ele desistir. Se é seu, vai estar reservado, guardado, preparado, nutrido, alicerçado, alimentado para o dia de entregar nas tuas mãos.